A gente já vai começar, quero agradecer a presença de vocês, que Deus abençoe tremendamente, que Deus esteja falando ao coração de cada um de vocês. A gente vai rever algumas coisas hoje que a gente já comentou e nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você, onde estivesse aí, fechasse os seus olhos e colocasse sua vida diante do altar do Senhor. Eu quero pedir também oração, assim, eu quero pedir oração para o senhor Cláudio. Ele é neto não, perdão, gente. A neta dele é a doutora Larissa, dentista, esposa do Vini, né? Muitos já conhecem. Então, o vozinho da Lari, ele está com Covid, ele está internado e ele teve também... Como que fala, amor? Você lembra? Ele deu um problema também, um outro problema, infarto, isso, infarto. E então que vocês estejam orando por ele, tá? É o senhor Cláudio. Estive com a Larissa essa semana lá no consultório dela e ela comentou, então ia pedir oração para os irmãos, tá bom? Então que os irmãos estejam orando aí e se alguém mais tiver algum outro pedido, que depois, até o final da ministração, aí o Ricardo vai me passando alguma coisa, vocês vão anotando aí pra gente estar orando, tá bom? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Obrigado, Deus, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado, Senhor, por tudo. Pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelas tuas misericórdias, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo, ó Deus, que a gente não conseguir, mas teu Espírito, com teu poder, que cada um possa entender, Deus, a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Quero colocar o Senhor Cláudio, ó Deus, no teu altar nesse momento. Pedimos, Deus, a tua bênção, a tua cura, a tua restauração sobre a vida dele, Pai. Abençoe a todos que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero estar passando para vocês, eu sei que no domingo passado o Gil ministrou sobre um tema e foi muito bom, foi muito gostoso. E eu queria estar passando ele com um complemento, né? Eu acho que foi muito válido aquilo que ele ministrou, ficou bem marcado, que fala das bem-aventuranças, né? E eu gostaria de estar revendo com vocês algumas coisas que eu acho de tremenda importância, né? Então, Mateus 5, eu queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia lá em Mateus 5. Então, a gente vai falar, a gente vai estar revendo algumas coisas também. Eu já passei essa aula, né, um tempo atrás para vocês, e eu acho de grande valia voltar algumas coisas. Ele falou sobre a mansidão, né, que nós devemos ser mansos, mas eu creio que além de ser mansos, a gente precisa ainda ter, um conjunto, né, das bem-aventuranças. Então, além de ser manso, a gente tem aí algumas regrinhas para a gente, algumas etapas, alguns degraus aí para a gente estar subindo, para a gente alcançar aí essas bem-aventuranças, né? Então, eu queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia lá em Mateus 5 para estar acompanhando. E, na verdade, foi uma aula que eu dei e a gente vai estar revendo esta aula, tá bom? Então, eu vou tentar, assim, ser o mais rápido possível. A gente vai passar bem rapidinho, porque são 12 versículos. Então, que eu não consegui passar hoje, pode ser que fique alguma coisa para a semana que vem, tá bom? Então, o Gil falou sobre a mansidão, foi muito bom. Ficou 1 hora falando sobre mansidão e ser mansos, né? Então, vamos ver se a gente consegue aí em 40 minutos passar 10 versículos aí rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 5, a gente vai começar lendo aqui do versículo 1. Fala o seguinte:
As multidões subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, a gente já sabe que bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz, né? Bem-aventurado. Só que essas bem-aventuranças eu queria estar relembrando para cada um de vocês que elas foram escritas para as pessoas que já andam com Cristo. Então a gente vai ver aqui o porquê. Então, são palavras, bem-aventuranças, para aquelas pessoas que já andam com Cristo, que já têm uma bagagem, e a gente vai ver o porquê disso, tá bom? Então, e a felicidade que Jesus ensina aqui, ela não é material ou passageira, tá? Mas sim é uma felicidade aos olhos de Deus. Então, as bem-aventuranças são para os discípulos fiéis. Você é fiel? Se não é, te convido. Convido você a ser fiel. Aleluia. Então, aqui as características do homem bem-aventurado são homens humildes, fiéis, amorosos, corajosos, confiantes. Né? Você quer ser tudo isso? Gente, então a gente vai se aprofundar nessas bem-aventuranças. E isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, tá? É só para a gente se aprofundar, para a gente ter raiz, para a gente ter base, tá bom? Bom, então vamos lá, o primeiro versículo que nós lemos, bem-aventurado os humildes e pobres de coração. Quando a gente vê isso, o que passa assim na cabeça da gente? Pessoa humilde, pessoa pobre, né? Os humildes aqui de coração, o que quer dizer? São aquelas pessoas, o que quer dizer humilde, pobre, de espírito? Aqui tá falando bem específico, espírito. Pessoas que têm pouco. Então, as pessoas humildes, pobres, são aquelas pessoas que têm pouco. Mas elas sentem a necessidade de possuir mais. Então, quando se fala que as pessoas são pobres de espírito, a gente então tem que ligar uma coisa com a outra. Então, são pessoas que têm pouco, mas sentem a necessidade de possuir mais. Então, eu tenho aqui o Espírito Santo de Deus, mas eu sinto a necessidade de ter mais. Então, é isso que quer dizer os humildes e pobres de espírito. Então, a gente tem que buscar mais. A gente não pode se contentar com esse pouco. A gente tem que sempre almejar mais. E também a necessidade de possuir, desenvolver, buscar mais o espírito e também uma parte muito, muito importante. A gente tem que reconhecer que a gente precisa dessa busca. Então, eu reconheço, olha, eu tenho pouco, eu tenho aqui o Espírito na minha vida, mas eu não tenho o suficiente. Senhor, eu preciso de mais. Eu reconheço que eu tenho pouco. Então, eu vou à luta. Eu preciso de mais, eu necessito de mais. Então, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, não são só os mansos que precisam que alcançam o reino dos céus. Os humildes, por quê? Porque eles têm essa busca incessante, né? Aqui a gente vai ver, vou dar uma passeadinha pela Bíblia, tá bom? Lá em Provérbios 16, deixa eu achar aqui, já achei aqui, Provérbios 16, eu vou ler para vocês o versículo 19, que fala o seguinte: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, é melhor eu ser humilde, né? Eu reconhecer que eu preciso mais do Senhor, do que eu ser orgulhoso e depois eu ter que repartir o meu despojo. O que são os despojos? São aquelas coisas que restam, tá? Numa guerra ou
numa guerra eles tudo que sobra de uma guerra eles pegam para eles. Não, tudo que sobra seu vai para outra pessoa, ainda é dividido, né? Então, para que as minhas partes, os meus bens, né, não seja dividido com outras pessoas, com outras coisas, né? Eu tenho que ser humilde, eu tenho que reconhecer. O orgulhoso, além dele perder tudo que ele tem, ainda é repartido com outras pessoas, né? Então, melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Aqui, voltando só um pouquinho aqui no versículo 18, a gente vê o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Tá vendo? Então é melhor a gente ser humilde e reconhecer que a gente sempre precisa mais do Senhor do que a gente ser soberbo, do que a gente ser orgulhoso, porque isso traz a ruína. A altivez do espírito traz a queda, né? Então é bom a gente permanecer humilde, buscando sempre mais do Senhor. Vamos lá, versículo 4. Fala assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ah, quantas pessoas têm chorado, né? Mas aqui a gente fala o seguinte: os que choram aqui, na verdade, são aqueles choros de arrependimento genuíno, gente. Não é qualquer chorinho, não, tá? Então, é um arrependimento genuíno. É profundo. Não é remorso. Remorso é diferente de arrependimento, tá? Então, sabe aquele choro que eu não sei se vocês já sentiram isso, que a alma, sabe? Você chora tanto que lava a alma, sabe? Uma coisa profunda mesmo. É um arrependimento profundo. E a gente pode ver um exemplo desse arrependimento de Pedro. Quando o melhor exemplo que fala é lá em Lucas 22, 62, fala que, lembra quando Jesus, ele falou para Pedro que ele iria negá-lo? E que assim que o galo cantou, né? E Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou, Jesus fitando os olhos diretamente para Pedro, você imagina, diretamente Jesus olhando para Pedro nos olhos dele, Pedro arrependeu-se amargamente. Em Lucas fala que Pedro se arrependeu amargamente. Então é esse o arrependimento genuíno, o choro genuíno de arrependimento amargo, sabe? É um choro assim que você, sabe, vem lá de dentro. E então é esse tipo de choro que realmente a gente se arrepende, se quebranta. Como eu falei antes, não é outra coisa, gente. É realmente arrependimento, tá bom? E, bom, vamos lá para o próximo tópico. Então, a palavra fala que esses serão consolados. E eu acredito que Pedro ali, ele foi consolado, né? E quando a gente chora desta maneira, arrependido mesmo, nós somos consolados. Nós temos a bênção de ter o Espírito Santo ao nosso lado, que traz a paz que excede todo entendimento. Então é por isso que essas palavras, elas são diretas para a pessoa que realmente tem a Jesus Cristo, tem o poder do Espírito, pessoas que são cristãs, porque elas, sabe, para discernir mesmo ali a ação do Espírito, é você a quebrantamento, é você realmente buscando, é você se aprofundando, né? Isso vai te levar mais perto de Deus, tá? Isso vai te levar mais próximo do Senhor. Versículo 5, isso o Gil, ele falou e ele ministrou aí durante 1 hora, né? E eu não tenho muito o que dizer sobre os mansos,
né? E a gente só vai dar uma pincelada porque ele falou muito bem explicado. E quem quiser, entre aí no YouTube, na comunidade Fé e Comunhão, fé.com, e assista lá o culto de domingo passado, que vocês vão ver como foi destrinchado lá. Foi uma palavra maravilhosa trazida pelo Gil. E o que eu só tenho a dizer, bom, aqui o versículo 5 fala: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, né? Herdarão a terra. E o que eu posso acrescentar aqui os mansos, ele passa pela prova, só um adendo, tá? Aqui tudo que o Gil colocou. Os mansos, eles passam pela prova e eles não se deixam contaminar com espírito de amargura, né? Então, às vezes acontece coisas assim ao seu redor, acontecem situações que te levam a pecar, que te levam a seguir por um caminho de você, de falar muitas coisas, desejar o mal, sabe? De trazer amargura pro seu coração, mas o manso de coração, ele não se deixa contaminar com esses tipos de influências, tá? Então eu queria ler para vocês só Mateus 11, 29. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Mateus 11, 29. Fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Então, a gente tem que aprender com Jesus. Então, por isso que eu falo que essas bem-aventuranças realmente são para aqueles que realmente conhecem o Senhor e andam com Ele. Porque a gente tem que tomar o jugo do Senhor, né? E aprender com Ele a ser humilde, ser manso de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Olha só, né? Então, quando a gente coloca e divide o nosso jugo com o Senhor, a gente aprende a ser manso, a gente aprende a ser humilde, além do que a gente vai achar descanso para nossa alma. Gente, quanto importante isso, né? Você, além de tudo, você ter com quem compartilhar. O Senhor Jesus, a gente compartilha com Ele, né, o jugo, o peso, e isso dá um descanso, alívio para nossa alma. Isso torna a pessoa feliz, né? Como eu falei ali no começo, bem-aventurado são aquelas pessoas felizes, né? Então, a gente se torna uma pessoa feliz porque a gente divide, né? Quando a gente está passando por algum problema, quando a gente começa a compartilhar o problema com outra pessoa, isso torna a gente um pouco mais leve, mais o fardo mais leve, então a gente fica um pouco mais feliz, né? Então é isso que acontece com aquelas pessoas que realmente andam com Cristo, né? Divide com Ele a situação, isso se torna mais leve, mais gostoso de compartilhar, né? Vamos lá agora, versículo 6. Olha só. Já que eu tô sendo bem rapidinho aqui, hein? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só. Bom, a gente sabe que o alimento, ele tem a sua vitamina, né, para nutrir o corpo, né? E é impossível a gente viver sem se alimentar. E quando fala aqui, bem-aventurados que têm fome e sede, é uma coisa engraçado, porque o nosso corpo ele precisa de alimento, certo? Mas assim, eu sei que tem algumas pessoas, será que todos já passaram? Sabe o que é passar fome? Passar fome mesmo. Sabe aquela fome desesperada, aquelas pessoas que passam dias sem comer e sem se alimentar? Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Ou se você passa algumas horas, né? Passou a hora de você chegar em casa, você passa, nossa, você tá fora de casa, vem aquela fome assim,
que o seu corpo, ele chega até doer, né? Ele dói, aquele desejo ardente de repor ali a energia que está faltando no seu corpo. Então, quando a palavra fala bem-aventurados que têm fome, é dessa mesma forma, só que é do lado espiritual, gente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sabe aquele desejo ardente que a pessoa tem de justiça? Esse desejo é tão intenso que se transforma em dor e a pessoa deseja ardentemente, né? Fazendo com que a pessoa faça qualquer tipo de sacrifício. Eu lembro que eu dei até um exemplo na época, assim, de quando a gente faz jejum, né? Então a gente entra num jejum e a gente sente aquele desejo ardente, né? Aquela coisa que quando vai acabando o jejum, a gente faz qualquer coisa, né? Conta os minutos, conta os segundos e assim que acaba o jejum, a gente começa a beliscar qualquer coisa que vem na frente. Então a gente se submete a qualquer coisa para poder suprir ali as nossas necessidades. Então, é isso que o Senhor quer. Da mesma forma, a gente tem que alimentar o espírito, gente. A gente tem que alimentar, então a gente tem que desejar ardentemente esta justiça, tá? Gente, e o que eu quero passar para vocês que o mais importante não é a pessoa que tem a justiça e a bondade, porque nós não somos justos, nós somos justificados, tá? Nós somos justificados e procuramos andar na bondade, tá? Mas o importante é a pessoa que deseja intensamente essa justiça. Então o Senhor avalia, né? Porque às vezes a pessoa se acha, mas eu tenho a justiça, eu sou justo. O Senhor olha o coração, que justo nada. Não, você é justificado pelo poder que há no sangue. Ali Jesus te justificou, né? Mas você não é justo. Mas você procura, então o Senhor vê e avalia a intensidade do teu coração. Senhor, eu não sou justo, mas eu desejo intensamente, ardentemente a tua justiça. Então é isso que o Senhor quer, tá? Então é a bem-aventurança mais intensa. É mais intensa, porém a recompensa ela é a mais satisfatória. Por quê? Porque aqui fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque o Senhor vai alimentar, o Senhor vai suprir de alguma forma. Porque o Senhor é a nossa justiça. Então é Ele quem vai dar o nosso suprimento. É Ele que vai alimentar a nossa alma. Amém? Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, o que é misericórdia? É um sentimento de compaixão pela desgraça ou miséria alheia. Na verdade, ela é a compaixão. É a compaixão. E o que é compaixão? A compaixão é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Então, assim, da mesma forma que nós clamamos por misericórdia, para o Senhor, nós temos a obrigação de exercer essa qualidade também para outras vidas, para com outras vidas. Então, assim, muitas vezes a gente se pega muito assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente sempre ora assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a gente tem que avaliar que, da mesma forma que a gente pede por misericórdia, a gente tem que ser misericordioso com outras vidas. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa.
Então, quando uma pessoa chegar e pede, olha, me perdoa, tal, porque eu fiz alguma coisa errada, você tem que se colocar no lugar da pessoa e perdoar. Porque você se coloca no lugar da pessoa e você se atenta para que você também poderia ter feito a mesma coisa que a pessoa, né? Tá ali, estão no mesmo patamar. Quem sou eu, né, para negar um perdão, negar alguma coisa para uma pessoa, né? Se eu poderia estar no lugar dela. Esses dias atrás o Ricardo ministrou sobre isso, sobre aquele texto que fala do servo e do conservo, né? Que o servo pediu perdão para o Senhor, né? Porque ele tinha uma dívida e o Senhor perdoou e rasgou a promissória do servo. Aí o servo saiu contente e feliz. Aí chegou o conservo, pediu a mesma coisa, estava devendo para ele, pediu a mesma coisa. Só que ele falou assim: não, você me deve e eu quero. E eu quero. Quer dizer, o Senhor foi misericordioso com ele e ele não foi misericordioso com o seu próximo. Então, o que aconteceu? O Senhor foi lá e como se reconstruísse a promissória. Fez novamente, né? E fez ele pagar. Então, da mesma forma que a gente pede por misericórdia, nós temos que olhar as pessoas com misericórdia, gente. Isso é em todo tempo. Isso é em casa, isso é no local onde trabalha, isso é na rua, sabe? É olhar realmente com os olhos do Senhor, é pedir, Senhor, misericórdia, porque eu preciso olhar com seus olhos, né? E as pessoas necessitam isso. Essa parte de misericórdia é muito assim, porque a gente se acha o juiz, né? A gente se acha, né? As pessoas que, não, imagina, eu não vou, né? Não, eu quero que você me pague certinho, não vou perdoar. Que isso? Não, não é assim não, né? Então, realmente a misericórdia ela é para ser exercida, sim, tá? Por isso que eu falo, essa palavra realmente é para quem realmente tem o espírito, porque não é para qualquer um não, tá bom? Mas vocês, né, eu convido a vocês a, a fazer parte e a clamar mais e mais pelo Espírito do Senhor, porque é necessário, né? Às vezes a gente fala, vocês, não, a gente não é uma parte, vamos supor assim, que nós somos, aqueles lá, só aqueles que têm o Espírito Santo. Não, não é isso não, tá? Porque eu também necessito, eu também preciso me humilhar e preciso, que nem o versículo 4 que fala, o versículo 3 que fala, bem-aventurados humildes de espírito. Eu preciso reconhecer que eu preciso também do Espírito. E eu preciso clamar mais e mais. Então eu desejo isso. Eu clamo por misericórdia, né? Eu me quebranto, todo mundo. Então todos têm direito de fazer isso. Então, né? Eu convido você que não tem o Espírito Santo. Eu desejo que você passe a ter, que você se interesse a ter cada dia mais na sua vida. Bom, vamos lá. Eu queria ler com vocês antes Efésios 4:32. Deixa eu ler aqui rapidinho. Vamos lá, Efésios 4:32. Opa, peraí. Aqui. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a gente tem que andar um com os outros, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá? Então, isso aqui é um versículo que já demonstra tudo, que simplifica, né?
essa parte aí da misericórdia. Amém. Vamos continuar aqui. Versículo 8 agora. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos e puros de coração. Singeleza da mente, né? Porque a gente vai falar, não, coração limpo, mas quer dizer, na verdade, é a mente, porque é a mente que trabalha, né? Não é o coração que pensa, é a mente que pensa, né? Então, e o que é singeleza da mente? São aquelas pessoas simples, né? Não dobrado, né? É simplicidade, é aquilo e pronto, né? É aquele pronto, não cheio de coisas, não justifica muito, não floreia muito a conversa, ele seja objetivo, né? O simples é aquela pessoa objetiva, porque às vezes a gente chega para uma pessoa e começa a falar, principalmente para os nossos filhos, né? Quem foi que fez isso? Ai, mãe, não, eu fiz isso, mas olha, porque aconteceu aquilo e não sei o que lá, e começa a se justificar e começa a florear aqui, e por que não? Porque tive que fazer aquilo outro, eu tive que pegar um outro caminho, porque ficou mais fácil, porque era mais seguro, e plá, 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 e começa a justificar e começa, né, a trazer um monte de coisa. Não, gente. É ser simples. Mãe, eu não fui, me perdoa, pronto. É simples, né? O simples, ele não fica floreando a conversa. Ele não fica justificando a conversa. Ele simplifica o máximo. Ele reconhece e logo já corta. Já corta a conversa. Poxa, eu errei. Olha, eu devia realmente ter ido por esse caminho, mas eu não fui, me perdoa. Né? Não começa a achar outros caminhos, né? Blá, 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 e começa a se justificar. Não, ele não floreia. Eu quero ler para vocês rapidinho Salmos 24, 3 e 4. Salmos 24, 3 e 4, que fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade. Então, quem é que vai subir no monte santo do Senhor? Aquele que é mais objetivo, fala: Senhor, me perdoa porque eu errei mesmo. Não tem mais o que ficar floreando e justificando os meus erros. Eu errei, né? É engraçado porque tem uma palavra que simplifica, é um exemplo aqui, que eles usam uma palavra hebraica que significa casaros ou casarós, que significa sem mescla, não adulterado, sem liga. É uma palavra usada no exército quando eles eliminam um grupo de soldados que eles estão descontentes, que eles são covardes, que eles estão mal dispostos e poucos eficazes em sua missão. Então, tem lá um exército, tem lá um grupo de soldados, tem um grupo que está infeliz, que não quer ir para a guerra, né? E tem outro grupo que está, pronto ali, para guerrear, para lutar. Então, o que acontece? Não pode mesclar. Eles têm que limpar, eles têm que separar esses grupos. Então, eles vão tirar aqueles que ficam, não quero. Ai, porque eu tô com saudade da minha família. Ai, porque eu tô com isso. Ai, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo. E aqueles soldados que realmente querem ficar e querem ir para a batalha, deixando aqueles de primeira qualidade. Então, isso se chama casaros ou casarós, né? Alguma coisa assim. Então, não tem mescla. Então, é isso que o Senhor quer no nosso coração. É um coração limpo, sem mescla, sem rodeio. Então, a gente tem que tirar essas coisinhas, esses mimimis do nosso coração, né? A gente tem que se autoavaliar.
Então a gente tem que parar, ficar em frente ao espelho. Eu sei que fazer um autoexame, esse autoexame às vezes é dolorido, porque eu vou ter que separar o meu mimimi daquela pessoa que realmente quer ir para o combate. Então é difícil. Então eu vou olhar para o espelho, eu vou olhar, vou falar assim: Ruth, você é orgulhosa, você tem que tirar o orgulho, você tem que tirar. Eu tenho que deixar de ser folgada, eu tenho que ir mais à luta, sabe? Eu tenho que tirar essas coisas ruins do meu coração, né? E a luta. Eu sei que é difícil fazer essa quebra, mas tem que ser feito, porque vai limpar, né? Como se separasse aquelas coisas ruins das coisas boas. Então é isso que o Senhor quer, que a gente faça isso com a nossa mente, limpe, né? Limpe a nossa mente, faça uma autoavaliação e limpa essas coisas da mente. E ser limpos de coração, ser simples. Não, eu quero isso, pronto, eu quero ir à luta e pronto, acabou. Nada de mimimi, certo? Então é isso. Então, bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, né? Os limpos de coração verão a Deus. Nada de mimimi, nada de falsidade, nada disso, nada de justificativa, né? Ser objetivo, porque eles verão ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 9. Fala sobre os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que restabelecem a paz, aqueles que trazem a paz. Nem sempre, olha só, prestem atenção nisso, nem sempre o pacificador tem a paz, tá? Nem sempre. Mas é aquele quem promove a paz e procura estabelecer harmonia entre os inimigos. Então, o pacificador não é aquele que sempre tem a paz, não, mas é aquele que estabelece a paz, tá? Então, Deus procura aqueles que estabelecem a paz, certo? Vamos ler lá Romanos 12, 18. Eu vou ler para vocês rapidinho. Romanos 12. Romanos 12, 18, que fala assim. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, é aquele que tem paz. Então, você tem que ser pacificador, tá bom? Então, a bênção, ela não recai sobre aqueles que amam a paz, e sim aqueles que promovem a paz, tá bom? Esses serão chamados filhos de Deus, porque Deus tem a natureza de pacificar e harmonizar os homens, tá bom? Então, vamos lá rapidinho agora. Versículo 10, 11 e 12. Eles são uma junção, tá bom? Para encerrar aqui, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus ele veio para mudar o conceito do mundo. Isso gerou polêmica, discórdia, né? Pelo fato de confrontar o pecado onde começou a perseguição. Então, percebemos que todos que confrontam o pecado, ele é perseguido, né? Então, a gente vê muitos exemplos na Bíblia. Elias, quando confrontou Acabe, né? E Jezabel, né? Daniel, na cova dos leões. Então, eles eles confrontaram e realmente houve ali uma perseguição. Mas a palavra diz: bem-aventurado, bem-aventurado, tá? Então, por isso que a gente fala, gente, bem-aventurado, essas bem-aventuranças são aquelas pessoas que realmente querem assumir
e realmente ir mais a fundo e conhecer mais a Deus. Então eu espero que nesta noite você entenda isso, e eu sei que muitas vezes é difícil, mas que realmente você tome essa postura de ser bem-aventurado. Você quer ser bem-aventurado? Amém, glória a Deus. Mas tome essa postura, você vai ver que é bênção, você vai ver que vale a pena, vale a pena. E isso, esses meios, ele só vai te levar mais perto de Deus. Você vai se chegar mais perto de Deus. E eu vou te falar uma coisa, vale a pena, tá bom? Vale a pena você seguir esses passos. Vale a pena você se chegar mais perto do Senhor, porque é isso que o Senhor quer, tá? E que Deus abençoe muito a sua vida, tá? A gente teve que passar aqui rapidinho. Eu sei que é muito mais profundo, muito mais além, mas que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? Que aquilo que eu não consegui passar para você, que o Espírito de Deus possa se revelar a você de uma forma mais profunda, e que você queira mais do Senhor e que Ele venha se revelar mais, e que vocês possam ter assim, uma intimidade muito grande no Senhor, porque tudo isso vale a pena se sacrificar, tá? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer mesmo de coração a cada um de vocês. Não esqueçam o nosso culto, domingo às 18 horas. Você está super convidado. Que Deus abençoe você, sua família até lá, tá bom? E fiquem com Deus, fiquem na paz. Um abraço a todos. Não esqueçam, amanhã, mulheres, às 20 horas, lá no salão da igreja, nós teremos o nosso encontro, nosso último encontro, tá? E podem levar visitantes se desejar, vai ser bênção. Eu espero vocês lá, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz.